Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, mas no campo da arte. Nós trouxemos para falar sobre esse tema um ator de projeção nacional. Muita gente conhece, está aqui do meu lado, o Roberto Haltri, que é ator de cinema, de novela, do teatro. Tudo um pouquinho, né? Tudo. Eu dirijo também, produzo, faço tudo, roteirizo, a gente se vira. Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Bom, o Roberto, inclusive, gente, ele foi convidado pela nossa produção, acho que no período da Semana Santa. Ele estava aqui apresentando, porque ele participa todo ano daquela encenação da Paixão de Cristo no Monte Castelo. Este ano, inclusive, foi a Parnaíba participar da encenação da Paixão de Cristo lá no nosso litoral. E estava tudo certo para o Roberto vir aqui conversar com a gente do Business Cast. Ele confirmou e tudo, e na última hora não deu certo. E por que não deu certo é que ele vai contar pra gente agora. Porque eu fiquei doente, cara. Foi uma surpresa, né? Você tá muito magro. Cara, eu engordei já. Já engordou, Já engordei 6 quilos, porque eu emagreci 25. E num tempo muito curto. Que doença? Foi dengue? Dengue hemorrágica. Rapaz. Eu então quase morri. Você é um sobrevivente, viu? Sou. E foi porque foi muito maluco. Porque assim, se eu tivesse tratado, não teria chegado a tanto. Mas eu não tratei, porque eu estava no Rio de Janeiro me sentindo muito mal. E aí eu fui na UPA, como sempre, muito cheia, aquela coisa toda. E aí, não, uma virose, não sei o quê. Me deram de pirona, né? Fui embora. E fui viajar. Aí minha mãe sabe, né? Minha mãe ainda falou assim, não vai, meu filho, você não tá bem. Eu falei, não, aí você veio nada, pra, aí você veio pra cá. Vim pra cá, trabalhei na Paixão de Cristo de Teresina. Quando saí do palco, tava me sentindo muito mal. Me levou na emergência de novo, Daniel Ribeiro, que é produtor, né? Me levou de novo na emergência, a mesma coisa. Não, uma virose, tomando de pirona, aquela coisa toda. Fui para Parnaíba. Parnaíba eu me senti um pouco melhor, acho que eu dormi muito, que eu cheguei lá cansado, dormi, levantei, me apresentei, voltei para pousada, dormi de novo, um sono, sabe, cara? Um cansaço absurdo, muita dor no corpo. Voltei para cá. Quando cheguei aqui eu fiquei ruim. Aí voltei no hospital aqui, aí foi a primeira vez que uma enfermeira falou assim, tava surgindo umas manchinhas no meu corpo. Ela falou, essas manchas no corpo desse rapaz, não é melhor tirar? E eu não parava de emagrecer, Douglas. Eu olhava no espelho e falava, o que está acontecendo comigo? Eu dava medo, né? Aí ela falou assim, acho melhor fazer um exame para ver se isso não é dengue. Porque estava dando uma virose, então tinha os hospitais muito cheios, as UPAs muito cheias, aqui no Rio, em tudo que é lugar. Então acho que as pessoas nem davam, né? Já falavam, não, já está aí no bolo, né? Vamos embora. Só que aí ela falou, faz o exame. Só que o exame saía em uma semana, 10 dias. E aí eu fiz a grande besteira de viajar para o Maranhão para trabalhar. Aí a viagem acabou de me destruir. Quando eu cheguei lá, eu não conseguia me mexer, cara. Eu caí na posada, na cama e não conseguia sair da cama. Mas, rapaz, que uma loucura, sede, né? eu bebi água, me arrastava até a geladeira, bebi água caído. Aí eu consegui pedir ajuda pelo telefone, minha família acionou um amigo meu que mora em São Luís, o cara foi me ajudar. E aí quando eu fui internado, aí eu já entrei na UTI. Fiquei 2 dias na UTI, que eu já estava bem ruim, né? De acordo com a médica, quando eu saí do hospital, ela falou, o senhor dá graças a Deus, que o senhor chegou aqui morrendo. Então, eu não tratei, né? Também não. Enfim. E fiquei muito mal. Foi mal diagnosticado e não deu atenção ao que você estava sentindo. É engraçado que eu fiquei seco, né, cara? Eu saía na rua, quando eu comecei a sair na rua, que eu passei muito tempo sem conseguir, porque eu tinha que andar pro banheiro de andador, cara. Eu não tinha força para andar. E quando eu saí na rua as primeiras vezes, muito seco, as pessoas falaram, é monjaro? Eu falei, não tomei a picada do monjaro, eu tomei a picada do mosquito. Do mosquito, é. E foi melhor que o monjaro. Mas olha, você falando aí, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Em 90, eu fui garoto de propaganda do Grupo Claudino, no aniversário do Armazém Paraíba. E eu fiz uma série de VTs de publicidade no Piauí, no Ceará, no Maranhão e no Pará. E nós fomos e sim, no Tocantins também, que nós fomos uma cidade do interior do Tocantins, eu não lembro agora. E lá, eu acho que foi lá, eu peguei uma virose, mas uma virose maluca, não foi uma virose qualquer, né? Imagina que eu estou falando de algo que aconteceu há 30 anos, então eu estava jovem, saudável e peguei essa virose. E de lá nós voamos para Itaituba, no Pará. Sei onde é. Meu amigo, quando eu cheguei em Itaituba, eu já cheguei que nem você chegou aí na pousada no Maranhão. Sem poder me mexer. E tendo que estar no vídeo fazendo a mídia do Paraíba. Sim.
E aí o nosso produtor chegou e disse, e aí, como é que você tá? Eu digo, rapaz, eu tô ruim, mas dá para fazer. E era na beira de um rio, e tava chovendo. Mas estranho, sabe, botaram o Douglas, sombrinhão. porque o engraçado né? porque quando eu estava aqui eu estava muito ruim. Quando eu fui para Parnaíba, foi o único dia que eu me senti um pouco melhor. Tava muito quente lá, eu acho que tem alguma influência, não sei. Eu acho que tem não só a quintura, mas assim, os ares do litoral é o ar outra do litoral. história, né? E além disso também o fato que quando eu cheguei no hotel eu dormi muito até a hora da apresentação e depois da apresentação dormi até ir embora. Então eu acho que eu acordei assim um pouco melhor. E aí eu pensei assim, cara, eu tô ficando bom. Pensei, né? Embora eu achava que eu tava muito magro, não entendia aquela magreza. Mas, pô, porque como a mulher falou assim, como eu era muito grande, a médica falou assim, cara, a sorte que com essa carcaça que você tinha, você estava preparado para perder 25 quilos. Porque se é um cara franzino, tava morto. Era, né? porque tu era corpudo, né? Mas agora até tô aproveitando, porque assim, agora eu tô crescendo magro, né? Eu já consegui pegar 6 quilos de músculo dessa vez. Eu não tenho gordura nenhuma. Então acabou sendo uma vantagem. É vantagem. Mas só para fechar a história lá, então, lá em Itaituba, aí eu consegui gravar, mesmo com o chuvisco lá, eu consegui gravar. E a gente ficou hospedado num alojamento do próprio Grupo Claudino, no Armazém Paraíba. Sim. E voamos para Tucuruí. Lá em Tucuruí, eu conheço. Lá em Tucuruí, meu amigo, foi que eu cheguei mal. E nós fomos para um hotel razoavelmente bom, e cada um no quarto, e eu sozinho num quarto, precisando de ajuda. Que aí consegui ligar para a recepção para comprar alguma medicação. Esse rapaz não tem nada aberto, não. Aí foi que um funcionário disse, não, mas tem um fulano que se você ligar, ele manda deixar. Aí eu digo, pô, meu amigo, chama aí esse rapaz, se precisar, pega um táxi aí, vá resolver isso. E o medo que dá, né? Tu é louco. O medo que dá, porque e sabe é a mesma coisa nessa que eu não sabia época, que eu nessa tinha. época, e eu, como eu estava na região amazônica, já veio na minha cabeça a história de uma malária. Febre amarela. E a febre amarela. E estava no auge aqui no Piauí, no Brasil, no Nordeste e no Norte, aquela doença do cólera, né? Sim, sim. Do cólera. Eu digo, meu Deus, será que Que aquilo matou muita gente. Matou muita gente Muita também. gente, eu lembro disso, cólera. Bom, gente, como já ficou claro aqui, o Roberto integra o elenco, né, da Paixão de Cristo aqui do Monte Castelo. Há quanto tempo, Roberto? Monte Castelo, esse ano foi meu 15º ano, eu fiz Monte Castelo 14. Esse último ano, o que aconteceu? Fui chamado para fazer a Paixão da Ponte Estaiada por 2 produtores amigos que eram produtores de Monte Castelo. Eu só fui entender que tinha havido uma dissidência do grupo quando cheguei aqui. Que aí houveram duas paixões. A do Monte Castelo, uma de Monte Castelo e da Ponte Estaiada. E era uma divisão do grupo, porque algumas pessoas do grupo estavam cá, algumas pessoas do grupo estavam lá. Não tem nada a ver com isso, sou amigo de todo mundo. Né? Tem nada a ver com essa história. Mas aí depois até eles se reencontraram, eu estava junto. Eu acho que vai haver uma reconciliação ali. Eu né? acho que vai haver uma reconciliação, espero que sim. Agora, vamos falar um pouco da trajetória do Roberto fora da Paixão de Cristo, do Monte Castelo, da Ponte Estaiada, de Teresina e do Piauí. Vamos falar do Roberto, um ator nacional. Roberto, foram quantas novelas, Roberto? Novelas foram... 5. Uma na Record, a única que eu fiz, Luz do Sol. Fiz uma participação grande lá. Foi o Salve Jorge, que foi quando eu saí do humor para a novela. Eu fui para Salve Jorge, eu fiz muito tempo de humor. Salve Jorge fiz 10 anos. Fiz 10 anos de humor direto. Fiz Horror Total, Didi. Aí quando eu fui para Salve Jorge, que eu fui para as novelas. Aí depois eu fiz uma participação boa em Força do Querer também, né? E depois eu fiz Volta por Cima agora. Mas fez muito cinema, Agora né? cinema muito, sempre. Na novela, qual foi né? o personagem que mais te marcou? Cara, é difícil. Porque tem um personagem, tem um personagem que marca o ator e tem um personagem que marca o público, o Galego né? é um personagem pequeno que cresceu muito pro público, né? Quem o? O Galego, que era O um personagem Galego, de Salve Jorge. sim. Era um personagem pequeno que cresceu na novela por conta do público. O público gostava dele. Então as pessoas começaram a gostar dele e ele começou a crescer. É o que eu estava dizendo. Né? Tem Exatamente, personagem que marca muito o ator, mas tem foi uma personagem passagem. que é o público que Foi comanda, né? uma passagem, porque eu era comediante, né? Eu atuava na comédia. Então eu fiquei muito tempo fazendo comédia. Eu tinha um programa de comédia meu, que era o Johnny Bravo Show, que me levou pra Globo, que me levou pro Zorro Total, depois eu fui pro Didi. E ainda cheguei a fazer uma participação em Pé na Cova, boa também pra caramba,
Um personagem super legal, mas que não continuei, né? Mas é uma baita de uma referência de humor, que é o Miguel Falabella, né? Que é não só de humor, mas no humor ele deixou uma marca muito forte. É forte ainda. Ele é forte ainda. E eu fiz também Chilindró no Multishow, fiz Suburbanos no Multishow. Cheguei a fazer muita coisa no humor, né? Inclusive agora há pouco eu fiz um filme com o Lázaro Ramos, Fabiana Carla, Lázaro Ramos, Cissa Guimarães. Filme bem legal, filme de Natal. Filme de Natal. Peso filme, pesado, que né? passou no Natal, na Globo. Bem legal, um filme de Natal. E então eu sempre tive muito trabalho dentro do humor, e no cinema eu fazia coisas diferentes, no teatro também. Mas até durante o período do Zorra e do Didi, eu montava peças de humor e viajava o Brasil inteiro. E quando eu fui para o Salve Jorge, foi uma estranheza para mim, porque eu estava acostumado a trabalhar no humor. Eu ia para lá para fazer um cara mal pra caramba, né, que era um bandido terrível, né, um cara que traficava pessoas. O galego. Traficava pessoas, então foi assim, da água pro vinho. E de lá para cá, aí na época do Zorra, eu cheguei a fazer essa novela da Record, que eu fiz uma participação que também ficou um tempo. Cheguei a fazer uma participação em Caminhos do Coração, que era a novela dos Mutantes, lembra? Sim, sim. Eu fiz eu fazia um comercial, que era o Segurança da NET. E o Segurança da NET, ele parecia muito com o Exterminador do Futuro. Por conta disso, eu fui chamado para fazer Caminhos do Coração, porque lá era assim, né? Apareciam monstros, robôs, aquela coisa. Aí dali me chamaram para a Luz do Sol. E aí nunca mais fiz nada na Record. Na Globo eu fiz bastante coisa. E aí agora há pouco, aí Força do Querer, eu fui chamado para apresentar as lutas, e aí eu comecei a apresentar todas as lutas, aquela coisa, mas o núcleo... Porque, por exemplo, o núcleo de Salve Jorge, eu trabalhava no núcleo dos bandidos. O núcleo dos bandidos cresceu e dominou a novela. Já no caso de Força do Querer, o núcleo da luta sumiu, né? Foi aparecer no final. Então ali eu não consegui me dar bem. Mas deixei a minha marca. Agora há pouco, ano passado, eu fiz Volta por Cima. Foi uma novela fenomenal, cara. Muito bacana. Com um personagem muito bom, o Zezito, que embora fosse um capanga, como o Galego era um capanga, eles eram bem diferentes, né? Bem diferentes. Na maneira de agir, tudo, porque assim... O Galego era um cara frio, calculista, aquela coisa toda. E o Zezito, embora era um cara mau e tudo, mas ele tinha uma subserviência ao patrão dele, que era uma coisa meio como se fosse um tipo de admiração, sabe? Até uma amizade. Eu achei até bacana que depois que o Zezito vai preso na última semana da novela, o personagem do Henrique Dias, que era o meu patrão, comenta, quando está numa furada assim, pô, mas que falta que o Zezito me faz. Então havia uma relação de amizade, admiração, uma identificação ali. identificação. Agora, como foi que você chegou ao Piauí? Porque você chegou, se instalou, Vim fazer uma 14... Vim fazer né? uma peça com o Francisco Carvalho, que é meu Francisco amigo. Carvalho é um ator também Piauiense, consagrado, piauiense, que já participou de várias novelas, Francisco cinema. É um grande amigo. Eu gosto muito de Francisco. Francisco me chamou para fazer a gente fazia uma peça junto, ele me chamou para vir ao Piauí, vamos lá, aí viemos. E aí quando eu conheci o Piauí com ele, aí eu me apaixonei, porque fiz muitas amizades, coisas que a gente não sabe explicar. Acabou que eu fiquei amigo de um monte de gente aqui, fui fazendo a Paixão de Cristo todo ano, ganhei o título de cidadão, aquela coisa. Pois é, você já é cidadão teresinense, né? Já há anos, há bastante tempo. Pelo trabalho desenvolvido. Eu acho que foi em 2017, 2016 que eu ganhei o título, não lembro bem. Faz tempo. E pelo trabalho que eu faço aqui. E aí fui conhecendo, né? Hoje eu conheço Piauí quase todo. E eu vou muito ao Maranhão, que também foi assim. Eu estava trabalhando na Paixão de Cristo aqui, um dos primeiros anos. Um produtor de lá veio para me chamar para fazer uma Paixão de Cristo lá. E aí também fiz várias amizades, comecei a trabalhar bastante lá. Em São Luís? Sim, e eu estou desenvolvendo eu trabalho com projetos incentivados e eu tenho 2 filmes, um que eu quero fazer aqui e um que eu quero fazer lá, né? Então é uma das coisas que eu estou fazendo aqui, porque aproveitei, tive esse tempo doente, aproveitei para me inscrever num monte de editais, aquela coisa toda, que eu não podia sair de casa. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou vindo para cá e para lá e indo aos empresários e fazendo o possível para poder captar, para a gente poder desenvolver alguma coisa para cá. Agora, você falou aí no Francisco, eu conheço o Francisco, inclusive a gente, na TV Piauí, eu entrevistei você e o Francisco juntos, sim, né? Sim, sim. E eu soube que o Francisco teve um AVC. Teve, graças Como é que a ele Deus está? Bem.
O Francisco teve um AVC, mas graças a Deus ele está bem, porque no começo ele ficou sem poder falar. Afetou a boca dele. E aí agora, graças a Deus, o Francisco voltou a falar, já está ensaiando, já está recomeçando. Inclusive, o Francisco, ele está os meus trabalhos, eu sempre boto o Francisco nos meus filmes. O Luciano Zafir, que é um grande amigo, né? Dedé Santana já trabalhou comigo e está num outro filme meu. Eu gosto de trabalhar com os amigos, sabe? Del Garcês, que é um cara que é... Pessoas que eu tenho amizade há muitos anos. E eu gosto de trabalhar com os amigos. E esse filme que você vai fazer aqui no Piauí? Qual é a temática? A temática, o rolo? Cara, é um filme... O enredo do filme. É um filme que aborda o sobrenatural, né? Porque tem um menino que ele tem poderes sobrenaturais. Por conta disso, ele é perseguido, né? E aí tem toda a questão do pai tentando defender ele das pessoas más, né? Que o mundo tem pessoas más, né? Tem sim. E aí se torna uma aventura de ação, suspense, e é bem legal. E tem uma moral da história, né? Porque, na verdade, o menino ele cura pessoas, né? E realiza milagres. E no filme tem um pastor, que é o Luciano Zafir, que faz, que tem essa questão de que ele tem um conflito interno. Por que ele, que é um pastor, não realiza milagres e o menino realiza? E aí no final, na moral da história, que é o seguinte, a fé do menino era muito maior do que todos os adultos. Do que a fé do pastor. O que qualquer um poderia fazer. Porque isso aí, se você entender, né, o que Jesus fala é isso, né? Todos poderíamos realizar tudo que Jesus fez se todos tivéssemos, né, cara, a conexão que ele tem é o Filho de Deus, mas ele fala, todos vocês são como eu, né? Ele diz isso aí várias vezes. Só que ninguém segue o caminho como deveria seguir, né? Ninguém se aproxima, ninguém vai atrás, né? Porque assim, Jesus veio aqui, deu todo o caminho para todo mundo, né? Ensinou todo mundo, mas as pessoas não seguem os ensinamentos. Esse é o problema. Esse é que é o problema. A gente procura, diz que quer seguir, vai atrás, mas no fundo... Nós somos cheios de defeitos, né, cara? E aí, para você poder levar uma vida plena, é muito fácil, né, cara? É só você seguir o que o cara já deixou aí, né? Já ensinou, vai por aqui, vai por ali. Mas aí a gente vai para outro lado. Mas você falou aí nesse elenco, aí você falou de nomes de peso, falou no Zafir. Você vai usar também atores daqui, da terra? Sempre. A ideia, em todos os lugares onde eu trabalho, assim, eu já fiz alguns filmes, né? E eu sempre trabalho fora do eixo Rio-São Paulo ou no interior de Rio e São Paulo. Mais fácil para mim, né? Porque você vai competir com empresas muito grandes e eu não estou afim de ter esse trabalho. Então, o que eu faço, que eu gosto de fazer? Eu pego 5, 6 atores nacionais para encabeçar o elenco, e aí eu vou buscar os atores da região para formar o elenco. E aqui eu conheço todo mundo, aqui é muito fácil, porque aqui, como eu já faço a Paixão de Cristo há muito tempo e conheço a cena artística local, eu posso dizer, olha, conheço vários atores e atrizes maravilhosos, eu não vou ter dificuldade de trazer gente boa para fazer o filme, né? Maranhão também conheço bastante gente. E no Maranhão, já está definido? Eu aprovei os projetos. Olha, deixa eu explicar para você entender. As pessoas acham que assim, o cara aprovou um projeto na lei, ele tem dinheiro. Não, ele não tem. Vai captar você agora. Você tem uma autorização para captar o imposto das empresas. O imposto de renda que as empresas iriam dar para o governo, uma parte elas dão para você. Então é bom para o empresário, é bom para mim, é bom para todo mundo. Bom para a cultura. É bom para a cultura, exatamente. Então, assim, as leis de incentivo são um mecanismo excelente. Existem muitas lendas, sabe por que isso? Não, porque sempre tem quem apronta, cara, em qualquer lugar. Verdade. Em qualquer lugar. Mas se você caminha correto, é isso, cara. Você vai ao empresário, o empresário vai dedicar uma parte do imposto de renda dele para fazer isso. O que ele ganha? Propaganda de graça. Ele não ia ter, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho meia dúzia de atores nacionais no meu filme, né? Se ele fosse pagar esses caras todos para serem garotos de propaganda dele no Brasil inteiro e no mundo, porque com o advento das plataformas a gente conquista o mundo, ele ia pagar uma fortuna que ele não ia ter nem condições de pagar. Mas ele pegando uma parte do imposto dele e botando ali, ele tem isso, né? Então ele transformou aquele dinheiro que ele ia perder em publicidade. Então isso são as leis de incentivo, né? As pessoas têm que entender. Não tem esse negócio, o cara ganhou um dinheirão, não. O cara não ganhou. Ele ganhou uma permissão para captar esse dinheiro. E é difícil, viu? O quê? É difícil. E para você explicar isso para as pessoas? Olha, eu até te contei, aqui tem uma pessoa que conseguiu, através da lei do esporte, uma autorização para captar, salvo engano, 3 milhões e 600 mil reais. E não conseguiu captar nada, absolutamente nada. Então é difícil. Não, pô, eu até
eu dirijo muitos documentários também, né? Eu gosto, claro, que a gente tem essa pretensão de estar sempre filmando com um grande elenco e tudo. Eu consegui algumas vezes, foi muito difícil, mas eu não posso ficar parado, né? Então, assim, documentários são infinitamente mais baratos do que um filme com atores. Sim. Eu consigo captar com mais facilidade porque o valor é menor, né? Então eu consigo fazer com mais frequência. E é uma linguagem que eu gosto também, né? Dependendo da história que você vai contar, é maravilhoso. Você que é jornalista sabe que a linguagem é jornalística. É outra história. Então são várias entrevistas que vão contar uma história. Entrevistas e imagens, né? Então, assim, é um formato que eu gosto muito, eu faço bastante. Agora, claro, a gente quer estar contando histórias de ficção, né? Mas já é bem mais caro. E o documentário nunca vai sair da moda. Não. Você vê que agora você tem um filme que está fazendo sucesso, eu digo porque o meu filho que tá louco para ver, minha irmã foi e contou, que é da história do Michael Jackson, né? Sim. E agora vai sair um documentário quase Não, paralelo até ali. porque, Douglas, documentário é um material de estudo, né? É um material de estudo. A gente poder estar ali... Quantas vezes eu precisei estudar sobre determinado assunto e procurei documentários sobre o assunto, né? E aquela coisa audiovisual tem um poder muito grande, né, cara, de ensinar, né? Você aprender com som e imagem é mais fácil, né? Sem dúvida. Eu vi, inclusive, Brasil Paralelo está disparado nessa linha dos documentários. Rapaz, eu sou assinante da Brasil Paralelo. Tem uma série lá chamada A Face Oculta. Todos nós temos uma face oculta, sim, né? Sim. E eles conseguiram fazer face oculta sobre a vida dos grandes, né? Desde Stalin até Elon Musk, aquele outro que morreu O Elon Musk é um cara assim enigmático, né? Ele é um cara que todo mundo tem curiosidade, né, de saber o que ele é. Mas eu vi uma coisa interessante, cara, outro dia, né? Que as pessoas estavam julgando muito esse fato de que ele virou um trilhardário, não é isso? É assim que se chama? E aí eu vi um cara falando que assim, as pessoas julgam muito o fato do cara ter se tornado um trilhardário. Mas ninguém vê quantas vezes ele tentou botar aquele foguete no ar sem conseguir. Antes de se tornar um trilhardário. Então, assim, o cara falhou uma vez, falhou duas vezes, falhou três vezes, foi conseguir lá pela quinta vez, né? E todo mundo zombando, e as pessoas duvidando do cara, e dizendo que o cara é maluco. E aí o cara agora conseguiu, e aí todo mundo vai e critica o cara. Meu amigo, dá marcha ré num foguete. O quê, cara? Você quer ver uma coisa? O Thomas Edison, né? Thomas Edison, não sei o número correto. É um deles, da face oculta, né? Eu não sei o número correto. Mas parece que ele tentou fazer aquela lâmpada funcionar, parece que 20 e tantas, 30 e tantas vezes. É verdade. Então, assim, a insistência, né, a determinação do cara, né, cara, de estar ali, sabe? E aí as pessoas, quando o cara faz sucesso, ficam, mas isso aí... Né? É o ovo do Colombo, né? O ovo do Colombo. Sim. Antes do Colombo colocar o ovo em pé... Ninguém conseguia, né? Sim. Hoje você dá uma batidinha e consegue colocar o ovo em pé. Então essas sacadas são para poucos, viu? São para poucos. Bom, eu quero dizer para você que é um prazer tê-lo aqui com a gente. Não, prazer é todo meu, Douglas. Você já é um amigo faz tempo, né? É um prazer estar contigo novamente, né? É um prazer estar no Piauí sempre. É uma terra que eu amo muito. E é isso, cara. Agora, recomeçando, né, depois que eu tive doente. É um recomeço, então né? Agora eu tô aí, né, para captar os projetos, para esperar o resultado dos editais. Tô querendo montar uma peça, mas eu só vou falar disso quando estiver pronto. Mas já vou deixar no ar, né? Deixou o spoiler aí. Deixei. Agora, me dá só um minutinho para eu mandar aqui um alô muito carinhoso para todos os que nos apoiam aqui. São empresas e instituições que acreditam no nosso trabalho. Eu queria mandar um abraço para o pessoal que faz a Estrada Mob, que é uma empresa genuinamente piauiense, mas que hoje atua também no estado do Maranhão, no transporte de grandes colaboradores para grandes grupos empresariais, sobretudo na região do agro. O Senac e o Sesc, que dispensam apresentações. Temos a Léo Madeira, do amigo Marcos. Tem o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes. Temos a Automaster, a Pneubec, a Socimol, que é uma indústria do Grupo Claudino, que também dispensa apresentação. Temos a Pax União, 53 anos no mercado. Grande seu Geraldo. Geraldo Oliveira. Gosto muito dele.
Geraldinho. Gosto muito dele. Geraldinho é um cara maravilhoso. E eu conheci o senhor João Claudinho também. Eu tive também, esse prazer, né? tive esse prazer. Então você é um privilegiado, viu? Então, assim, o SESI, o SENAI e o Centro das Indústrias do Estado do Piauí, que estão aqui com a gente, nosso muito obrigado. Se você recebeu o link desse podcast e você ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita agora, se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar. Manda essa entrevista. Você viu aí tudo que foi dito aqui pelo Roberto, pela experiência dele, pelos projetos, pela dedicação dele a uma causa que é a causa da Paixão de Cristo do Monte Castelo. Essa obra que é nossa, é do Piauí, é de Teresina, eu conheci, como eu falava para ele, eu morei ali no Monte Castelo, sim. naquela rua do lado ali. Lindo, né? E que conta a história mais famosa do mundo. Mais famosa que eu do falei mundo. agora, que é a história de Jesus, história que todos de Jesus. deveríamos seguir o exemplo dele e nem todos seguem, nem né? todos seguem. Então, assim, se você ainda não é inscrito, se inscreve, manda pro grupo do WhatsApp da família, do trabalho, da igreja, do condomínio, da associação de moradores, manda para namorada, para ex-namorada, manda para todo mundo, né? Sim, claro. E você falando aí, só para a gente encerrar, você falando aí na questão da Paixão de Cristo, e eu sei que eu vi você já em vários personagens. Quantos personagens você já fez ali? Eu fiz 4. Você fez um centurião. Eu fiz só 4, porque tanto aqui quanto quando faço em outros lugares, eu costumo repetir muito Herodes e Pilatos. Assim, eu não sei se é uma característica física, mas depois que eu saí do humor, eu já fazia os vilões do humor, né? Sim. Mas depois que eu saí do humor, principalmente, sempre me chamam para fazer vilões, né? E aí tem aquela história que Herodes e Pilatos são considerados vilões, sendo que é errado, porque Pilatos não é um vilão. Não, né? Não, Pilatos faz de tudo. Pilatos faz de tudo. Aquela história de lavar as mãos é que pegou mal. Que levou as pessoas a imaginarem isso, né? Ele é um complô político e religioso para matar Jesus, né? E ele tenta, de todas as maneiras, não participar disso. E não consegue. Mas o Sinédrio era muito forte, né? O Sinédrio é o tribunal eclesiástico da época. São os caras que, na verdade, judeus, fizeram toda essa manipulação para poder... Porque Jesus ameaçava o poder deles. O status quo de todos, né? Exatamente. Pô, quando o cara fala, né, amar ao próximo como a ti mesmo, acabou, cara. Acabou no mundo em que as pessoas estão querendo atropelar umas às outras. E que era o rei dos reis, né? O rei dos reis, né? O rei dos reis. Aí isso assustou muita gente. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Roberto, pela sua dedicação, ao trabalho que você desenvolve. E ele está aqui, não é porque é meu amigo, é porque é um empreendedor também, como você viu aqui, ele dirige, ele empreende, ele favorece e promove a cultura brasileira de uma maneira geral. Lá no interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, no interior do Piauí, no interior do Maranhão. Onde eu estou, né? Aquela velha história, né, de que o artista tem que estar onde o povo está, essa é uma máxima, é verdade, é isso. E a gente tem que ir, tem que fazer, tem que produzir, porque a gente precisa, né? A cultura é como água, é como comida, né? É essencial. Precisamos, né? Para viver. Gente, vamos ficando por aqui. Você sabe, toda semana tem um episódio novo. Eu conto com você na semana que vem. Valeu, Roberto. Muito obrigado, Douglas. Tchau.